Alô, alô, quinto ano! Aqui estamos para mais uma aula e hoje para a aula de geografia. Nós chegamos ao final da aula 17. É a última aula do bloco 17 de aulas, tá bom? Então, se você tiver se enrolado aí um pouquinho, se atrasado um pouco, lembre-se. É necessário, nesse fim de semana, você deixar em ordem as aulas 16 e as aulas 17, porque na terça-feira, porque segunda é feriado, delícia, nós vamos iniciar o bloco 18, ok? As aulas 18. Mas vamos lá. O assunto dessa aula tem como título refletir sobre aspectos que contribuem para a atração populacional. Vocês perceberam que o título começa com um verbo? Refletir. O que é refletir? Refletir é pensar sobre, analisar a respeito de algo. Então, é isso que nós vamos fazer. Em primeiro lugar, nós vamos entender aí o que é migração. Nós já falamos sobre migração, falamos sobre quando os portugueses chegaram, falamos sobre a migração dos africanos para cá, falamos sobre a migração dos árabes, dos japoneses, dos chineses para o Brasil. Falamos lá atrás, nas primeiras apostilas, o que é imigração e o que é emigração, lembram? Tem a ver com a pessoa sair de seu país ou não, mas no geral nós temos como migração o ato da pessoa se deslocar de um lugar para o outro. Isso é passear, ok. Quando a gente vai de um lugar para o outro e volta para nossa casa, fomos passear e voltamos. Agora, quando nós nos mudamos para outro lugar, isso é migrar. E migrar pode ser daqui para Carapicuíba, que é pertinho, daqui para Barueri, que é pertinho, como pode ser, então, aqui por perto mesmo de casa, mudar da rua Pardal para rua do Tobias, a rua Joana d'Arc. É pertinho, mas isso é migrar, é mudar de casa. Pode ser de município, como eu já falei, pode ser de região, sair da região sudeste para ir para a região norte, para a região nordeste, para a região sul, para a região centro-oeste do Brasil. Pode ser só de estado, né? Mesmo assim é uma grande mudança. Já pensou sair daqui e mudar para o Amazonas, para o Pará, longe, do outro lado do país? Nosso país é enorme. E pode ser também de país, sair daqui para os Estados Unidos, para o México, para Alemanha, para Espanha, para Portugal, enfim, para outros países do mundo. Isso é migrar. Migrar é o mesmo que mudar. Mas nós vamos refletir melhor sobre as migrações internas, ou seja, as migrações que ocorrem dentro do nosso país, certo? Quando a migração acontece internamente, ou seja, dentro do país, não altera o número de habitantes do país. Afinal, a pessoa não saiu do país, ela continua sendo um cidadão brasileiro. Porém, o fato de se mudar de região, de município, de estado, altera nas questões financeiras daquele local. Você sabia disso? Porque veja só, existe aí uma influência dos fluxos migratórios. Como isso acontece? Por exemplo, quando foi construir Brasília, não existia Brasília. Aí, um arquiteto desenhou Brasília, tal, direitinho, e foi lá construir. Precisava das pessoas para construir.
As pessoas saíram de outras regiões e foram morar no Centro-Oeste, lá em Goiás, precisamente, onde foi construída Brasília. Então, naquele período, mais ou menos 1970 e pouquinho, as pessoas saíram de onde elas moravam, foram para lá, e isso gerou um grande fluxo migratório. Entenderam? Assim como lá atrás, quando aconteceu a Revolução Industrial, que nós vimos na semana passada, na apostila passada, os fluxos migratórios também aconteceram, porque as pessoas começaram a sair da área rural e ir para a área urbana para trabalhar nas grandes fábricas, especialmente as fábricas de tecido e de vestiário. Nós estudamos isso também. Percebem que um assunto se liga no outro? Basta você prestar atenção para conseguir organizar as coisas aí na sua cabecinha, ok? Bom, e o que vem acontecendo no Brasil? Nas últimas décadas, como eu disse ali, pela década de 70 para cá, as regiões Centro-Oeste e Norte têm sido bastante atrativas para os migrantes. Por quê? Porque a pessoa normalmente muda, às vezes por questões religiosas, às vezes por questões psicológicas, porque a pessoa não tá legal, não tá bem, ela precisa se mudar, às vezes por questões sociais. Pode ser que a pessoa sofra de um grande preconceito no lugar que ela mora e ela decide se mudar para ser feliz. Mas especialmente as pessoas mudam por questões econômicas, porque a maioria vai atrás de uma vida melhor. É óbvio isso. Nós queremos o melhor pra gente, então vamos atrás de algo que seja bom, né? Melhor do que aquilo que já se tem. Então isso, o fato de aparecerem empresas na região Centro-Oeste e na região Norte fez com que as pessoas se mudassem para lá. E o que aconteceu? Que análise se tem sobre essa questão da migração? Veja bem, o Sudeste, que é aqui, São Paulo, é o lugar que mais recebe migrante brasileiro. Na verdade, é São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É o lugar que mais recebe. E é o lugar que menos perde gente, ou seja, que menos gente sai daqui para outros lugares. Recebe muita gente, na verdade. Já o Centro-Oeste, que é o Mato Grosso do Sul e Goiás, recebe mais migrantes do que perde também. As pessoas vão para lá, mas não se mudam tanto de lá, certo? O Sul e o Norte é equilibrado. Mais ou menos a mesma quantia de gente que vai para o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é mais ou menos a mesma quantia que sai de lá também. E a região Nordeste vem recebendo cada vez mais migrantes. Quem são essas pessoas que vão para o Nordeste? São as pessoas que saíram lá do Piauí, do Pernambuco, de Alagoas, vieram para São Paulo em busca de uma vida melhor e acabam voltando para o seu estado de origem. Com certeza você conhece alguma família que veio do Nordeste e acabou voltando para lá porque não se adaptou a São Paulo ou não achou o emprego que desejava. Isso tudo acontece. Pensa assim, migração, mudança, é o mesmo que mudança. Pode dar certo como pode não dar certo. Quando não dá certo, a pessoa normalmente acaba voltando para o seu lugar de origem ou procurando outro. E por conta de tudo isso, entre as 5 regiões brasileiras, imagine uma flechinha assim, ó, no país todo, para lá, para cá, para lá e para cá. É gente migrando, mudando em busca de uma vida melhor. Você tem como atividade responder. Número 1. Como é caracterizado o processo de migração? Gente, por favor,
Não escreve sim, não, não sei, acho que sim. Não, explica, leia no texto, tem as respostas no texto, porém você precisa interpretar e responder com as suas palavras, tá? Destaque o principal motivo deste fenômeno no Brasil. Eu acabei de falar várias vezes isso. Número 2. Quais as regiões, segundo o texto, têm sido bastante atrativas para os migrantes? E o número 3. Complete com as regiões correspondentes de acordo com o texto abaixo. Tem o nome de 4 regiões: Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. Você precisa completar o texto com o nome dessas regiões, ok? Essa foi a nossa aula 17 de Geografia. Beijo no coração, bom feriado, bom fim de semana, sextou e até a próxima!